Quando a gente pensa numa dieta sem glúten, muitas vezes as pessoas partem para outros grãos sem glúten, como arroz, milho, aveia sem glúten, quinoa, leguminosas como feijão, grão de bico, soja. E aí a gente tem um problema, porque esses grãos podem não conter glúten, mas eles podem conter outras substâncias. Então a gente vai falar um pouquinho das prolaminas. As prolaminas são proteínas que são de difícil digestão, justamente porque elas são mecanismos de defesa dos grãos. Os grãos, o grão, ele é cheio de nutrientes dentro dele, por isso que a gente come. Mas esses nutrientes não são feitos para você, ser humaninho, nem para o seu paciente. Esses nutrientes são feitos para a própria planta, para o broto que está ali germinar e se nutrir desses nutrientes. Então, como a planta ela não tem como se defender, ela não tem como levantar a perninha dela e sair correndo, a planta tem substâncias, os grãos têm substâncias que ajudam a manter predadores longe. E uma dessas substâncias são as prolaminas. A gliadina, por exemplo, que é uma fração do glúten, é uma prolamina presente em alguns grãos. Mas a gente tem outros tipos de prolaminas presentes em grãos sem glúten, como, por exemplo, a zeína, que está presente no milho, que pode ser problemática para celíacos também. E muitos dos alimentos sem glúten são feitos à base de farinha de milho, como pão e macarrão. Então, apesar do milho não conter glúten, nem gliadina, consequentemente, ele pode ter a zeína, que também é uma prolamina, que também irrita e inflama o sistema digestivo. Na aveia, a gente tem a avenina. Então, por mais que eu tenha uma aveia sem glúten, a aveia vai ter a avenina, que é a prolamina da aveia, e que também pode ser um problema para celíacos. No arroz, por exemplo, no arroz integral, a gente tem a orzenina, que também pode ser um gatilho para alguns celíacos. Essas prolaminas vão ser um problema para absolutamente todos os celíacos da face da Terra? Não. Lembre-se que a gente está falando de pessoas que tiraram o glúten da alimentação e não estão vendo melhora nos sintomas ou nos marcadores fisiológicos, como atrofia das vilosidades ou inflamação da mucosa. Então, para essas pessoas, pode ser interessante, como um próximo passo, eliminar também outros grãos e trazer uma dieta mais nutritiva, trazer fontes de carboidrato, substituir esses carboidratos refinados à base de outros grãos por carboidratos mais integrais, como frutas e raízes.